Boa noite para você também que está em vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 20. Nós vamos estar enfatizando o versículo 28, primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 20, versículo 28. Amém? Todos se encontraram? Para todos se encontrarem, 1 Reis, capítulo 20, versículo 28, diz assim o texto: um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Mais uma vez, irmãos, um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas suas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Até aí, irmãos, oremos. Pai querido, Deus amado, te peço mais uma noite, tomar minha vida em tuas mãos, o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo, Pai, que venha a ser dito aqui nessa noite, venha do teu coração para os nossos corações. Te peço, Senhor, que o Senhor venha iluminar a nossa mente através do teu Santo Espírito, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós nessa noite. E que, Pai, essa palavra venha encontrar um terreno fértil em nossos corações, que venha frutificar, para que possamos também abençoar outras pessoas através dessa mesma palavra. E toma também, Senhor, os nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, pregando o seu verdadeiro evangelho. Continua sustentando os teus filhos com as tuas mãos poderosas, e que o teu nome, em tudo e em todas as coisas, seja glorificado. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos. Em nome de Jesus, todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podem se sentar, queridos irmãos. Amados irmãos, aqui no contexto dessa história, você vê aqui o rei Acabe estava aqui cercado pelos assírios e teve a primeira batalha, onde Deus disse que entregaria eles nas mãos de Acabe, nas mãos de Israel. E assim foi. Se você olhar aí os versos anteriores, Deus deu a vitória a eles, a Israel, mesmo estando em menor número, mesmo ali sendo afligido pela grande multidão de 32 reis. Então chegou esse momento onde eles fugiram, e o Senhor também havia mandado o homem de Deus voltar e falou: olha, eles vão voltar, se preparam. Estou aqui sintetizando, tá, irmãos? Isso aí você vê anteriormente, que eles vão voltar de novo. E aí, quando eles voltaram, eles falaram assim: o Deus deles é o Deus dos montes, eu quero ver os vales. Ou seja, os assírios estavam dizendo que Deus somente daria vitória porque eles estavam nos montes. E os montes, quem aí vê um pouco aí até hoje em dia fala muito, né, porque o mundo está em alvoroço de guerra, né? E também o nosso estado do Rio de Janeiro, né, é muito falado sobre isso, tem certas incursões, né? E numa tática de guerra, todos que estão na parte mais alta têm uma vantagem daqueles que estão subindo da parte mais baixa, né? Então, ou seja, os assírios estão falando, eles ganharam porque eles estão lá no alto, né? Eles estão nos altos montes. Eu quero ver ele aqui no vale. O Deus dele aqui no vale não vai vencer, não. Se você ler depois, anteriormente, é mais ou menos isso que estão dizendo. Aí Deus manda um homem de Deus. Esse homem diz aqui, versículo 28: um homem de Deus se aproximou e foi falar com o rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram que o
Senhor é Deus dos montes e não dos vales, entregarei toda esta grande multidão nas tuas mãos, e assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Amados, e como você vê também anteriormente lá, você vê que o pedido do rei Ben-Hadad era um pedido para guerra. Porque o que ele pediu para não ter guerra? Lá no início do capítulo, ele pediu o seguinte: olha, se você Acabe, vier até mim e disser o seguinte, entregar os seus filhos, suas esposas, os melhores jovens, ou seja, acabar com o reino, ser submisso a mim, está tudo resolvido, a gente não vai te enfrentar, não. E quando você lê, você vê que Acabe fica meio, já querendo aceitar um negócio, mas os anciãos ali dão um conselho a ele, e ali falam para ele: olha, não dá ouvidos a ele, não, vamos em frente. E Deus dá a primeira vitória. E aí vem essa parte aqui do deboche, Vamos lá, porque o Deus deles é só dos montes. Amados, o contexto desta palavra é uma guerra injusta. Israel era um povo pequeno, cercado por um exército numeroso e arrogante. Os sírios olharam para o cenário e concluíram que o Deus de Israel só era forte nos montes, onde o povo já havia vencido. Rapaz, esses caras cutucaram no lugar errado. Eles estavam ali afrontando a Deus. Eles diziam: o vale, segundo eles, Israel estaria perdido. Essa frase provocou o coração de Deus. E se eles afrontaram o Deus vivo, o Deus vivo. Então o Senhor envia um profeta e diz esta mensagem: eu entregarei esta multidão nas tuas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém, irmãos? Em outras palavras, Deus está dizendo que não é Deus apenas de um tipo de terreno. Deus está falando: eu não somente sou Deus dos montes, eu sou Deus dos montes, dos vales, eu sou Deus do visível e daquilo que você não vê. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus em qualquer cenário, em qualquer fase, em qualquer atitude da nossa história. Ele é Deus. Também nós passamos por montes e também nós passamos por vales. Não é assim a vida da gente, irmãos? É cíclica. A vida é assim, às vezes daqui, estamos lá no monte, ó glória. Mas daqui, estamos lá no vale, Mas Deus é Deus em todo o tempo. Há dias de conquista, mas também há dias de lágrimas. Momentos em que celebramos e momentos em que apenas aprendemos a sobreviver. Porém, em todos eles, Deus continua no trono. Ele não muda quando o terreno muda. Ele continua sendo o mesmo. Por isso, à luz desse texto, nesta mensagem, quero compartilhar algumas verdades que nos ajudam a crer que o Deus dos montes também é o Deus dos vales. Amém, igreja? O Deus dos montes nos responde: o Senhor é Deus dos montes. Versículo 28. Os montes nós podemos tirar como os lugares de conquistas e celebrações, respostas visíveis. Os montes nos lembram de dias que tudo parece funcionar, as portas se abrem, milagres acontecem, ali Deus renova e fortalece. Não andamos assim, irmãos? Parece que tudo que a gente faz vai dando certo. Amém, igreja? É o momento dos montes, alegria, glória a Deus, aleluia, E é maravilhoso. E devemos celebrar mesmo, festejar os milagres de Deus. O salmista diz lá no Salmo 42, versículo 4: lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava com multidão de povo e os gritava
procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Ele estava lembrando de Sião, num alto monte, indo adorar a Deus, celebrar a Deus. Aqui nesse momento ele estava, no Salmo 42, o salmista estava em cativeiro, mas ele lembrou dos momentos dos montes, onde estava trazendo alegria para ele, força para ele. Então, nos momentos dos montes, temos que celebrar, temos que alegrar. Nos momentos dos montes, Deus nos lembra quem Ele é e quem nós somos nele. Amados, não é todo que Deus nos chama de menina dos seus olhos, de príncipes e princesas, sacerdócio santo, povo eleito. Amados, foi no Monte Sinai que ele falou com Moisés. Ele fez Moisés subir um monte. Fez lá, a ovelhinha subindo. Moisés foi atrás como um bom pastor. E chega lá e vê a sarça ardente que não se consumia. E escuta aquela voz divina dizendo: tira a sandália dos teus pés, pois a terra que pisas é terra santa. E ali Moisés cai em temor e ouve a voz de Deus. No Carmelo, respondeu com fogo para Elias, onde Elias estava ali com os 450 profetas de Baal, onde Israel estava, o povo de Deus estava todo envolvido, adorando Baal, dando glórias a Baal. Todo não, os seus remanescentes, mas a sua grande maioria. Elias vai, monta aquele holocausto. O Deus que consumir aí é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal ficaram de manhã até mais ou menos a hora do almoço, clamando, e Elias ainda debochou, Ele falou: grita mais alto ainda bem que está dormindo, Elias vai lá, joga água no holocausto que ele preparou, levantou as mãos para o céu, o Senhor desceu com fogo, consumiu o holocausto, e a água que passava foi lambida pelo fogo vivo de Deus. Ele é o Deus dos montes. Ele é o Deus que fala conosco dos lugares altos. Ele é o Deus que mostra o poder dele também nos lugares altos. Ele é o Deus dos montes das oliveira, onde enviou seu Filho único, onde no momento de maior dor, onde Jesus diz aos seus discípulos: a minha alma está com profunda angústia de morte. E ele vai ali e fala ao Pai: Pai, se possível, afaste de mim este cálice da ira de Deus, mas que não seja feita a minha vontade, Senhor, seja feita a tua vontade. A maior vitória do homem foi no Monte das Oliveiras. Os montes nos ensinam que Deus é digno de adoração, mesmo quando tudo vai bem. Amados, é fácil buscar a Deus no vale, porque no vale, como o pessoal fala, no fundo do poço, só tem um lugar para olhar, que é para o alto, Não tem como. No vale é isso, você vai olhar, só tem a montanha, você tem que olhar para o alto, É mais fácil, é mais doloroso, mas é mais fácil. Mas ele também quer ser reconhecido nos dias de luz, nos dias de alegria, nos dias de regozijo da nossa vida. Quando você estiver no monte, celebre a Deus, jubile ao Senhor. Ele é digno, Ele te levantou, Ele nos sustentou e Ele merece toda a glória pela vitória que Ele nos deu ou venha nos dar.
Amém, igreja? Amém. O salmista diz no Salmo 84, versículo 10 e 11: pois um dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar na porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O salmista diz que ele não recusa nenhum bem. Nenhum bem. Agora vem a parte dos vales. Deus também é o Deus que nos guarda quando a luta aperta. Deus é o Deus dos montes e também é Deus dos vales. Aqui os assírios dizendo que Deus só era dos montes e não dos vales, mas Ele é Deus presente. É Deus Emanuel, é Deus conosco. Os vales representam dias de batalha dura, lágrima silenciosa, sensação de desvantagem. O vale não é confortável, não é nem um pouquinho confortável. É o dia em que a notícia ruim chega. É a madrugada em que o sono vai embora de tantas preocupações. Parece que fica uma nuvem na cabeça, né, da gente nos dias do vale, né? É a fase em que o terreno parece estar sempre contra nós. Nós começamos a andar, tropeçamos, trupicamos, né? Mas não caímos não, irmão. Não caímos não. E se cair, Ele nos levanta e nos põe de pé novamente, porque Deus. Os vales são os momentos difíceis da nossa vida. O salmista diz no Salmo 86, versículo 1 e versículo 2, ele diz o seguinte: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que confia em ti. O salmista aqui está num momento de vale, está num momento triste de sua vida. Ele está clamando a Deus, dizendo para Deus: estou aflito, estou necessitado, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu estou perdido. Eu confio em Ti. Deus move os vales, irmãos. Deus é o Deus dos vales também. Ele muda as circunstâncias dos vales. Por isso que o salmista fala: Senhor, muda a minha sorte como as correntes do Negueb. O Negueb, quando vem as rotas das montanhas, né, quando vai chegando assim o inverno, né, lá naquela região, inverno lá mas as montanhas são altas e começam a formar gelo. E quando começa a vir para o verão e primavera, né, aquilo derrete e aquela água desce para os vales. E aquele vale árido, aquela terra seca onde não tinha vida, quando aquela água corre por aquele leito daqueles rios secos, aonde aquela água passa, irmãos, brota vida. A coisa muda de uma hora para outra. Por isso que o salmista fala: muda a minha sorte como as torrentes do Negueb. O nosso Deus é o Deus que muda a sorte dos seus nos meios dos vales. Glória a Deus. Creia, confie nele. Deus age nos vales com um cuidado ainda mais profundo com o seu povo e com as nossas vidas. Um exemplo foi no vale de Elá que Davi derrotou Golias. Você acha que foi fácil para Davi chegar até a frente de Golias? Não foi. Davi foi humilhado, não foi, irmãos? Não foi? Quando Davi chegou lá, qual o intuito de Davi quando chegou ali? Era levar, trocando em palavras, né, um lanchinho lá com os irmãos dele, saber como é que os irmãos dele estavam. Não era essa missão que Jessé deu a Davi? E quando Davi chega lá e olha, vê lá os gigantes lá gritando, né, perguntando se não tinha homem em Israel para enfrentar ele. E Davi fala aqui, se ainda Davi usa a palavra: quem é este circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Ou seja,
esse que não foi escolhido ou eleito por Deus para afrontar o exército de Deus. E aí Davi começa a trazer a memória dos homens. Por que o rei disse que vai ganhar quem derrotar esse cidadão aí? Aí falaram, uma vez, né? Família livre de impostos, né? Essa fica princesa, para fazer tudo. Aí Davi pergunta de novo. Eu creio que Davi estava ali perguntando, irmãos. Aí uma conjectura minha, para ver se despertava aqueles cidadãos lá. Olha, gente, ninguém vai lá enfrentar, não. Nós somos o exército do Deus vivo. Amados, vale é lugar de semeadura. Semeadura é lugar de lágrima. Às vezes o que estamos passando, o vale que estamos passando, nós estamos semando o que está irrigando a semente que você está plantando, são suas próprias lágrimas, são as nossas próprias lágrimas, irmãos. Davi foi na autoridade do Senhor, no poder do Espírito Santo, jogou a pedra bateu no único lugar que o Golias estava desprotegido. Davi não tinha mira laser, né? Não tinha helicóptero Chinook para ajudar. Davi desce lá, atira, Deus coloca a pedrinha no lugar certo, o gigante cai no chão. Davi vai lá, com a própria espada do gigante, ó, corta a cabeça do gigante. E a espada do gigante fica com quem, irmãos? Com Davi. Deus é Deus dos guardas. Deus não isenta, irmãos, os deboches do homem. Deus não nos isenta dos Golias da vida. Mas Deus está conosco, junto conosco, ouvindo os deboches dos homens, ouvindo e nos ajudando a enfrentar os Golias, aonde o nome dele é glorificado através das nossas vidas. Amém, irmãos? Deus também foi Deus no Vale de Ossos Secos. Que Deus trouxe a vida a que está morto. E muitas das vezes Deus nos pergunta: filho do homem, acaso eu posso fazer reviver esse vale de ossos secos? Sequíssimos, detalhe com a palavra dela, sequíssimos, é descomunicado de tão seco que aquilo fica. Ezequiel vira para o Senhor e fala: Senhor, tu sabes. Foi a mesma expressão que Pedro usou quando Jesus perguntou ele pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Ele sabe do que passamos. Ele sabe das afrontas que enfrentamos. Ele sabe dos vários áreas que cada um de nós estamos passando, ou que passamos, ou que viemos a passar. No vale, Deus se revela como Deus que sustenta quando ninguém mais se sustenta. Salmo 84, versículo 6 diz: quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira. Deus transforma o vale árido num manancial de bênção. Amém, igreja? É no vale que você percebe que não está sozinho. É no vale que Ele te toma pela mão. É no vale que Ele sussurra: eu estou contigo. Os vales da vida podem assustar, mas nunca serão maiores que o Deus que anda conosco dentro deles. Nunca. O salmista já dizia, né? Salmo 23 começa a dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Não é isso? E no versículo 4 ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo,
o teu cajado me consola. Deus está conosco no vale, bem irmãos, como também está conosco nos montes. Ele continua com o seu povo, Ele continua operante em nossas vidas. O Deus dos montes e dos vales, Ele não muda, Ele é imutável. No versículo 28 ele diz: e sabereis que eu sou o Senhor. Deus é o Senhor de todas as coisas. É o Senhor de todas as coisas. Hoje eu estava estudando por uma jesucidência, como dizer assim, eu estava vendo uma coisa da grandiosidade de Deus. Estava falando sobre as estrelas, que a gente chama aqui de Três Marias, né? Sabia que todas elas são estrelas mais fortes, com mais intensidade de calor do que o próprio Sol. Elas são muito mais longe do Sol. E eu fiquei admirado, assim, de ver, e você vê nesse fato de todo esse universo imenso, a grandiosidade do nosso Deus, irmãos. Só de olhar, né, de ver a lua, o sol, é uma coisa assim, né, para a gente magnífica, né? Deus é o mesmo, irmãos, em todas as estações. Ele é o Deus do verão, Ele é o Deus do outono, Ele é o Deus do inverno, Ele é o Deus da primavera. Ele não nos deixa sozinhos. O que muda é o cenário, não o Deus que nos guarda. O cenário pode mudar, mas Ele não. A fidelidade dele não oscila. A nossa vida oscila, né? Mas Deus não, a fidelidade dele é. A misericórdia dele não se cansa, irmãos. Não compre a ideia do diabo. Você que está no vídeo, não compre a ideia do diabo. Se caso você comprou mesmo na sua vida, você está arrependido, você chega diante de Deus, peça perdão a Deus, se reconcilia com Ele, vai caminhar com Deus. Não entra nessa que o diabo fala, que muitas das vezes você está aí, está num momento difícil da vida, e achando que está tudo perdido para você, que acabou para você. Não! Deus te chama para restauração. Sabe, se lance aos pés do Senhor, peça a Ele perdão. Não acabou não, a misericórdia dele não se cessou. E Ele não cansa de derramar da misericórdia dele sobre as nossas vidas. O amor dele não desiste. Não desiste. Salmo 23, versículo 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A bondade e a misericórdia seguem quanto tempo, irmãos? Tem prazo de validade? Não, Davi diz aqui no Salmo 23 que é todos os dias, e esse homem experimentou isso. Foi misericordioso e bondoso com Davi. Amém, irmãos? Foi um homem de Deus, mas teve suas falhas, seus momentos difíceis, como todos nós temos nossos momentos difíceis. E Deus derrama da bondade e da misericórdia todos os dias da nossa vida. Deus transforma cada vale em uma declaração da sua glória. O inimigo disse que Deus não era Deus dos vales. Deus respondeu dando vitória justamente no vale. Justamente no vale. Ele sempre vence, irmãos, aonde o inimigo acha que ele perderia. Amados, muitas das vezes a gente está numa situação, passamos por situações difíceis, achando assim, agora está tudo perdido, acabou tudo. Né? O inimigo fica ali, né, são as flechinhas dele, já era, né? As dardos inflamados do diabo. Aonde vem, ó? Já era. Está tudo perdido. Aí Deus está lá, Deus está dizendo, meu filho, vai chegar a hora.
confie no Senhor, continue confiando. Continue confiando. Ele sempre vence aonde o inimigo diz que é a nossa derrota. E glorifica o nome dele. Amém? Quando ele der a vitória, irmãos, a glória tem que ir para ele, amém? Não vai, eu, né? Se eu souber disso, eu vou tomar um caminho, porque uma coisa que eu não gosto é isso. Uma vez, está ficando com uma pessoa, Deus orando, Deus mostrou uma situação, não é sempre que isso acontece, mas Deus mostrou uma situação, falei para a pessoa que Deus ia fazer assim, que acontecia, porque Deus mandou sentir isso. Não deu, a pessoa estava esperando isso há muito tempo. A coisa, depois que eu falei, em menos de um mês aconteceu. Né? Porque tinha que acontecer. Não. A questão não é comigo, não. É com Deus. Da glória a Deus. Não é para mim, não. É Deus. Entendeu? A da glória. Eu falei, a glória é para Deus. Você fala que a pessoa está falando o quê? Ia acontecer de qualquer jeito mesmo. O Deus, é o que eu estou falando. A gente tem que glorificar os funções da vitória. Mas a glória a gente tem que transferir para Ele. Eu queria que a pessoa falasse nada bem, como você falou, não é isso não. Mas que a pessoa entendesse o seguinte, olha, realmente Deus moveu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Deus usa montes e vales para moldar o nosso coração. Nos montes aprendemos, sabe o quê? A adorar. Conta tudo muito bem. Nós estamos ali adorando. Nos vales nós aprendemos, irmãos, a confiar no Senhor. É um momento que a gente está. Vocês já desceram, na minha infância, se eu fizer isso, o negócio vai ficar muito do meu lado. Vocês já desceram alguma lá em Minas, né? Passar muitas férias em Minas quando eu era menor. Ribanceira, né? Que é uma morro, assim, descer aquele morro, né? De Ribanceira. Olha, irmãos, quando um moleque descia aquelas negócios, aquela ribanceira, ia descendo, correndo. Hoje eu não vou isso não. Quando a ribanceira tem que descer assim, né? Quando descer a ribanceira, tu vai um pé atrás do outro. Correu, eu vou virar uma bolinha no ribanceira. Olha, irmãos, na descida, né? Descendo a ribanceira depois que vai no vale, tu vai ali descendo, mas tu já vai confiando no Senhor. Senhor, tu és Deus do vale. Tu vai me guiar nesse vale, vai me levar no momento que o Senhor vai me colocar no alto monte novamente. Nos vales nós aprendemos a confiar no Senhor. Ao final, descobrimos que Ele é tudo o que precisamos. Deus é suficiente. Deus é suficiente. Quando nós entendemos que Ele é Deus, em qualquer terreno, o medo perde a força, a ansiedade perde espaço e a fé cresce. Quando entendemos isso, Jesus ele fala sobre isso. Tem um texto que eu amo, um texto do meu casamento, Mateus capítulo 6. O meu amigo pastor Marcos Aurélio pregou profeticamente esse texto da minha vida e da Fernanda. Eu vou usar só uma parte do texto, ele pegou o texto inteiro, né? Uma vez ansiosos, né? Que Deus supre todas as coisas, foi esse texto. Mas aqui diz, no versículo 33 e 34, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Versículo 34, Jesus continua dizendo, portanto não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, ou seja, basta a gente resolver o problema de cada vez, né? Entregar na mão de Deus, porque Ele move, irmãos, né? Ele move. O povo ouviu o seu Deus, não era
tinha escutado ali dos assírios que o seu Deus não era Deus dos vários, Deus fez questão de mostrar que Ele é Deus de qualquer lugar. O mundo pode até duvidar, o inimigo pode até zombar, a luta pode até nos cercar, mas Deus continua sendo Deus, Deus dos montes, Deus dos vales e Deus de toda e qualquer estação. Quando você estiver no monte, adore. Quando você estiver no vale, confie. Quando você estiver sem forças, descanse em Deus. Porque o Deus que te guardou ontem, te sustenta hoje e te conduzirá amanhã. É o vale que hoje te assusta, será o lugar onde Deus mostrará que Ele é o Senhor. Será o lugar onde Deus mostrará, manifestará a glória dele nas nossas vidas para glorificar o nome. Para encerrarmos, eu queria fazer uma leitura junto com vocês. E eu queria que tomássemos, muitos falam aí, né? Eu sou adepto a isso. Palavra para o ano de 2026, né? Aí começa a botar uma palavra. Eu acho que eu reduzi a Deus a uma palavra muito pouco para tanto que Deus tem falado, tanto que Deus tem feito por nós ao longo dos anos, né? Ou ao longo de um ano, né, irmãos? É difícil você rotular que Deus vai fazer algo assim, uma palavra. Como muitas das coisas acontecem, todas elas Deus está agindo e está movendo em nossas vidas. Então eu queria deixar uma palavra que eu acho que é, uma palavra não, um texto que eu acho que é completo para nós, crentes no Senhor. Amém, igreja? Pode ficar sentado um pouquinho longo, mas eu queria que você prestasse atenção junto comigo a cada verso que vai ser lido, ok? Salmo 34. O título do salmo: O Senhor é bom. Davi escreve esse salmo quando ele foge da presença de Abimeleque, quando ele se faz de novo na presença de Abimeleque. E que milagre Deus tirou Davi naquela situação, daquele vale, aonde tudo parecia que Davi iria morrer, né? Então vamos ler aqui esse salmo de Davi, Salmo 34. Posso ler, irmãos? Versículo 1: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Fernando, pode vir já. Os humildes ouvirão e isso se alegrarão. Versículo 3, irmãos. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirão de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas lágrimas. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém os que buscam o Senhor, bem lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratiquem o bem. Procurem a paz e empenhem-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor os escuta. Perto está
ao Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele salva os do espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Verso 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Deus fiel. Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça e de misericórdia. Vamos orar e liga Lázaro, declaro. Vamos orar aqui, fecho. Vamos orar aqui com o pessoal que está no vídeo. Santo Pai, querido Deus, gracioso é o teu santo. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos que estão aqui, que estão aí no vídeo. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos seus filhos e nos ajudar, ó Deus, em todo momento. A nossa esperança, ó Deus, não está no homem, mas a nossa esperança está. Continua, Pai, operando e cremos que Tu és o Deus dos montes, dos vales, Tu és o Deus de todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus.